Meus irmãos, queridos e amados, nesta noite nós estamos a observar o capítulo 4 de Juízes, e o capítulo 4, mais uma vez, nos leva a um momento em que o povo de Israel, outra vez, desobedece ao Senhor, o povo se volta para outros deuses, depois de um período longo de 80 anos, nos diz a palavra no versículo 30 do capítulo 3, depois de 80 anos de paz, veio sangrar provisoriamente num pequeno tempo de espaço e consegue trazer outra vez a libertação ao povo. Mas quando nós adentramos ao capítulo de número 4, mais uma vez, nós percebemos que o povo do Senhor faz o que era mal aos olhos do nosso Deus. E isso acontecia de maneira corriqueira. E sempre Deus usava um povo, um outro povo, um povo inimigo, para que o seu povo, o seu próprio povo Israel, pudesse atentar para os seus caminhos desvirtuados, para os seus maus caminhos, os seus pecados, e para que o povo voltasse ao seu senhorio, a invocá-lo e a buscá-lo. E é isso que está acontecendo aqui, mais uma vez, no capítulo de número 4. E quando nós observamos o texto, no versículo de número 2, ele vai nos dizer da seguinte forma: entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Então, no capítulo de número 4, versículo 2, o Senhor, mais uma vez, vai usar um povo. E esse povo é justamente o povo de Canaã. E esse povo tem um rei, que é chamado de Jabim. Eu queria te explicar uma coisa importante. Jabim não é o nome dele. Jabim é um título. Assim como o faraó não era o nome daquele que reinava sobre o Egito, também aqui Jabim é um título, tá bom? E não o nome dele. Mas o texto nos fala que foi o Senhor Deus quem os entregou nas mãos desse rei. Um rei cruel, um rei, por certo, opressor, mas Deus os entrega na mão de um rei inimigo. E o texto vai nos dizer que ele reinava e a cidade principal do seu reinado era Azor, uma cidade muito bem protegida, fortificada, era o centro, era a capital daquela coalizão de grupos que enfrentavam e que oprimiam o povo de Israel. E o texto nos diz mais ainda. Sísera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Então, esse homem tinha também um comandante das suas tropas, e esse homem tem por nome Sísera. Então, o rei, Jabim, que é um título, e também o comandante se chamava Sísera. E o texto vai nos dizer ainda, no capítulo 4, versículo 3, clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Observe comigo uma coisa muito importante aqui. O povo cananeu, ele possuía uma tecnologia muito mais avançada do que Israel. Eles possuíam carros de ferro. E isso dava a eles uma condição na guerra de muita superioridade sobre Israel. E por conta disso, Israel estava há 20 anos oprimido por Jabim. E veja comigo que aqui a expressão oprimia duramente os filhos de Israel, versículo 3. O que significa dizer que a opressão não era pequena, era uma pressão e uma opressão profundamente acentuada. E dentro do povo de Israel, ninguém se levantava, ninguém se insurgia contra esse domínio. O povo estava com o seu moral muito lá embaixo, porque o povo não tinha armas, não tinha poderio para poder, desculpe a redundância, para enfrentar o povo chefiado, governado por Jabim. E aí, quando nós chegamos no capítulo de número 4, versículo de número 4, o Senhor vai nos apresentar um libertador. E agora não apenas um libertador, mas uma libertadora.
uma mulher chamada Débora, que o seu nome significa abelha, e é justamente essa mulher quem vai libertar Israel. E o texto nos diz que Débora profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Algumas coisas importantes para o nosso aprendizado. A primeira delas é que essa mulher era uma profetisa, ela era uma mulher casada, e num período onde os homens eram as pessoas mais importantes da sociedade, eram eles que deveriam se levantar e dirigir a nação, o texto nos fala que Deus levanta uma mulher. Irmãos, isso é de profunda importância, porque Deus não é preconceituoso em relação às mulheres, como muita gente quer dizer por aí. Na verdade, Deus apenas estipulou algumas atividades que não são propriamente das mulheres, como, por exemplo, em nossos dias, o pastorado, ele é uma função exclusiva dos homens, não porque as mulheres sejam inferiores ou menores, mas porque o próprio Deus o entendeu assim. Mas as mulheres, elas dão e sempre deram uma contribuição extremamente positiva à sociedade. E aqui o próprio Deus levanta uma mulher, embora isso fosse raro nesses dias, mas Deus levanta uma mulher com uma missão específica de atuar na libertação do seu próprio povo, do povo de Israel. E o texto diz que essa mulher era casada, era uma mulher que tinha família, era uma mulher que tinha um compromisso marital. E o texto nos diz que essa mulher era quem julgava naquele tempo, naqueles dias. Isso significa dizer que essa mulher, ela resolvia os problemas existentes entre as pessoas da sociedade. Ela também exercia um papel administrativo. Ela tinha uma série de responsabilidades, inclusive de aconselhar também os israelitas. E isso é de suma importância porque, irmãos, nós precisamos de homens, mas também precisamos de mulheres que saibam aconselhar segundo a orientação bíblica, porque nesses dias nós temos visto muitas mulheres e muitos homens também se levantando para aconselhar, mas trazendo conselhos que colidem com a palavra de Deus. E nós precisamos de pessoas que saibam aconselhar segundo os preceitos da palavra de Deus, porque uma má direção pode trazer um grande prejuízo a uma pessoa, a uma família, ao futuro de uma nação. E o texto nos fala que essa mulher, ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Olha que coisa linda, meus irmãos. Uma mulher que tinha a incumbência dada por Deus de resolver os problemas existentes entre as pessoas, de aconselhar, de orientar com muita sabedoria, o que mostra para nós que essa mulher era uma mulher extremamente sábia. E como isso é maravilhoso da gente dizer, e que a Bíblia aponta para essa realidade, que nós precisamos de mulheres também, de homens que sejam sábios e que saibam aconselhar. Isso é extraordinário. Mas a sabedoria dela é tão grande, meus irmãos, que algumas pessoas dizem que ela aconselhava debaixo da palmeira, porque ali era um lugar público, era um lugar aberto, ninguém poderia suscitar alguma dúvida sobre o seu comportamento moral, sobre a maneira como ela agia, porque tudo estava acontecendo em plena luz do dia, num lugar extremamente aberto. E se isso é verdade, é mais um sinal de que essa mulher era extremamente sábia. Uma mulher sábia, como diz a Bíblia, ela tem a sabedoria, a habilidade, a capacidade dada por Deus de edificar uma casa, de conduzir o seu lar de maneira muito sábia. E isso é especial. E o texto vai nos dizer no versículo de número 6, mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe, porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo,
vai e levanta gente ao Monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulun? Algo importante de nós frisarmos aqui, queridos, no versículo de número 6. Essa mulher, ela cumpre o seu papel e ela atende justamente tudo aquilo que Deus previamente já havia orientado. Deus já havia orientado. E é interessante dizer que a nossa exposição não tem como foco enaltecer a mulher Débora a despeito de Deus. Débora foi quem foi, agiu como agiu, porque Deus a levantou. Deus adotou com atributos de excelência para o papel que ela precisava desempenhar. Eu diria para você nesta noite que assim é com você, que assim é comigo também, é com todos nós. Não é a nossa própria excelência, a nossa própria sabedoria, mas é o próprio Deus que nos dota, que nos vocaciona para missões muito específicas que Ele deseja que nós realizemos. E aí nós vamos ver aqui nesse versículo ainda, que é o próprio Deus que manda chamar Baraque. É o próprio Deus também que diz qual seria o lugar para onde eles deveriam acorrer, um Monte Tabor. E diz ainda o contingente desse exército, 10.000. Irmãos, Deus controla todas as coisas. Nós não percebemos, nós não vemos, nós por vezes não atentamos, mas a mão soberana de Deus, ela está conduzindo cada detalhe da nossa vida, cada cena, cada instante. Deus está dirigindo todos os nossos passos. É Deus que nos leva para um lugar, é Deus que nos encaminha para outro lugar, é Deus que nos leva para uma empresa e depois nos tira, depois de um certo tempo, para outra empresa. É Deus que nos traz para uma cidade, é Deus que nos leva para um outro país, é Deus que nos coloca no coração o desejo de fazer alguma coisa. Deus está governando de tal forma que a nossa responsabilidade também, ela tem a sua participação, mas até mesmo as nossas escolhas, elas não impedem que Deus faça aquilo que Ele deseja realizar. E aí, versículo de número 7, nós lemos assim: e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Císera. Então, Deus, inclusive, guia. Olha que coisa interessante. Ele guia Císera, que era o comandante das tropas de Jabim, até o ribeiro. O ribeiro, nós sabemos que esse ribeiro, obviamente, não tinha um grande afluxo de águas, exceto quando uma chuva torrencial caía. As águas eram baixas, poucas, era o ribeiro. Mas o texto nos diz: comandante do exército de Jabim, versículo 7, com os seus carros e as suas tropas. Deus orienta e conduz a história de tal forma que até mesmo as forças opositoras de Israel levariam todo o seu potencial bélico para aquele lugar, porque Deus queria mostrar que a vitória não era a vitória do povo de Israel apenas, mas era, antes de qualquer coisa, a sua própria vitória. E com isso eu queria te dizer nesta noite, talvez você esteja se olhando como alguém extremamente frágil, pequenino, alguém impotente, alguém debilitado, alguém fragilizado pelas lutas da vida, pelas dificuldades que você tem enfrentado. Tudo isso pode estar na sua cabeça e na sua mente, talvez atuando de uma maneira a te paralisar. Mas é importante que você saiba nesta noite que a vitória, antes de ser sua, é vitória de Deus. Que você não vai vencer unicamente com os seus recursos, mas é Deus que vai potencializar aquilo que há em você para que a vitória ocorra. E quando a gente olha para o texto, meus irmãos, o texto nos fala no versículo 7, com toda essa força, com todo esse potencial de armamento que havia nas forças lideradas por Císera, o Senhor está dizendo aqui, veja comigo no versículo de número 7, e o darei nas tuas mãos. O próprio Deus fala que ele entregaria Jabim, Císera e todo o seu exército nas mãos
de Israel, nas mãos de Débora, nas mãos de Baraque. Que coisa maravilhosa saber que o Senhor peleja por nós. Ele é quem vai à frente. Quando nós pensamos que nós estamos indo à frente, Ele está à nossa frente a nos proteger e a nos guardar. E aí no versículo 8, o texto diz assim: então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Baraque, que deveria chefiar as tropas de Israel, ele tem agora uma crise interior muito profunda. Ele, assim como outros homens da história de Israel, Moisés, Jeremias, Gideão, como outros homens da história de Israel, ele sente um profundo pavor, ele sente medo. E talvez, segundo o entendimento de muitos estudiosos, isso se dá justamente porque naquele tempo os homens estavam com um moral tão baixo que eles estavam se apequenando. E por conta dessa postura apequenada, Deus levanta alguém improvável dentro da realidade, dentro da concepção, da maneira de ver o mundo daquela época. Deus levanta uma mulher chamada Débora. E ele diz para Débora que ele só iria se Débora fosse. Olha que coisa interessante. Ele só iria se Débora fosse. Ele precisava da companhia, ele precisava da liderança dessa mulher chamada Débora. Talvez o tempo presente esteja bem assim. Nós temos visto muitos homens que eles têm recuado diante das batalhas da vida, diante das questões existenciais, alguns homens que têm se apequenado. E com isso, eles têm aberto um espaço muito grande. Não que isso seja proibido, mas que as mulheres alcem voos maiores e assumam posições em diversos setores da vida pública. Eu lembro que há um tempo atrás, quando eu ainda trabalhava no meio jurídico, eu, às vezes, por um lapso, eu dizia assim: quem será a juíza da 7ª vara, da 8ª vara? Quem será a juíza? Porque na minha mente eu já concebia que era uma mulher. Porque em muitas oportunidades que eu encontrava, era uma mulher presidindo a audiência. E aqui, meus irmãos, quando nós observamos tudo isso, nós verificamos que louvado seja Deus, porque o nosso Deus levanta mulheres para ocuparem espaços preciosos na sociedade e darem a sua contribuição em momentos emblemáticos das nações. Louvado seja Deus pela vida dessas mulheres tão maravilhosas. E quando nós olhamos para o texto sagrado, meu irmão, minha irmã, o texto diz assim: ela, Débora, responde. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma só mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Essa mulher não se furtou às responsabilidades que o próprio Deus destinou a ela. Ela assumiu a dianteira, ela foi com Baraque, ela não temeu a sua responsabilidade. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Nós temos visto na vida das famílias, nós temos visto na igreja, mulheres que têm se levantado com uma força, com uma coragem, guiando suas casas na ausência do marido ou na enfermidade, levando os filhos pelo bom caminho. E isso é extraordinário e inegável, o papel que as mulheres desempenham na Igreja do Senhor nos dias atuais. Elas têm um papel extremamente significativo. Daí eu não posso negar o papel, por exemplo, das nossas irmãs que atuam na SAF, na Sociedade Auxiliadora Feminina. Eu soube de uma igreja que nem o presbitério podia pagar o valor mensal de um seminarista, nem tampouco a igreja local tinha recursos para isso. E uma SAF de uma igreja assumiu o compromisso e arcou com os valores da formação daquele jovem. Meus irmãos, o que as mulheres fazem é inegável. E o nosso Deus usa homens, mas o nosso Deus também usa mulheres para a sua própria glória, para a sua honra e para o seu próprio louvor.
E aí nós olhamos mais uma vez para acompanhar o texto. Veja comigo. Olha para o texto sagrado. Então Baraque convocou Zebulon e Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete-Raboim, para o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque. Olha que coisa. É Débora que diz a Baraque. A gente está acostumado com o homem dizer à mulher alguma coisa, orientar na Bíblia, o que mais nós vemos, mas aqui é a mulher dizendo a Baraque. Então disse Débora a Baraque, dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Ela está trazendo uma palavra de encorajamento, de fé a esse homem chamado Baraque, dizendo para ele, olha, o Senhor é contigo, o Senhor está à sua frente, e o Senhor há de cumprir aquilo que ele mesmo disse que faria. E o que isso tem a ver comigo e contigo nesta noite, meu irmão, minha irmã? Que aquilo que você acha que é impossível, aquilo que você se acha um tanto quanto inadequado, inabilitado, impotente, incapacitado, tudo isso Deus há de fazer. Se tão somente você confiar nele, ainda que tremendo por dentro, mas se você não se paralisar, se você for adiante, Deus há de cumprir aquilo que ele mesmo pronunciou que faria. Sabe por quê? Porque Deus não está adstrito à sua força, à sua capacidade. Deus não é refém da sua pessoa. Ele é soberano. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele pode fazer aquilo que ele tenciona fazer, porque ele tem toda a autoridade. E aí o texto diz, versículo de número 14, Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. Versículo 15, e o Senhor derrotou a Sísera. Veja que o texto não fala que foi Baraque quem derrotou. O texto fala que foi o próprio Senhor quem derrotou a Sísera. Por quê, meus irmãos? Porque o potencial bélico de Israel era pequenino, era ínfimo em relação ao poder bélico de Jabim e também de Sísera. Portanto, a vitória não era propriamente deles, mas a vitória não era do povo do Senhor apenas, a vitória era do próprio Senhor. E eu queria que você entendesse nesta noite que apesar das lutas, da pandemia, da crise, do desemprego, de empresas fechando, de lojas também quebrando, eu queria dizer para você nesta noite que Deus é contigo e Ele vai à sua frente e é Ele quem te concede a vitória. A vitória não está unicamente nos seus próprios recursos, mas é Deus quem te dá a vitória. E o texto nos fala assim, e o Senhor derrotou a Sísera. O Senhor continua fazendo coisas espetaculares, surpreendentes, imprevisíveis. Aqueles que não nasceram em famílias muito importantes, aqueles que não têm nomes de família que são conhecidos, nomes importantes. Não. Deus usa Silvas, Deus usa Ferreiras, Deus usa Gomes, Deus usa pessoas com os nomes mais comuns para a sua própria glória, para o seu louvor. Deus usa gente que veio de longe. Deus usa gente que veio de perto. Deus usa gente que nasceu em palácios. Mas Deus também usa pessoas que nasceram em casas precárias. O nosso Deus, ele não está impedido de agir. E não raras vezes, ele levanta pessoas improváveis para assumirem postos de grande significado dentro das nações. Isso é para a gente dar glória a Deus. Isso é para a gente dar aleluia. Para a gente olhar para dentro de nós na hora dos nossos temores,
dos nossos acanhamentos, das nossas inseguranças, das nossas fragilidades, e a gente pensar assim: Deus é comigo, e o mesmo Deus que atuou na história de Israel, ele está presente hoje na minha vida, me concedendo igualmente a vitória. Aleluia. E aí, meus irmãos, o texto nos diz da seguinte forma, mais uma vez o versículo 15: e todos os seus carros, e a todo o seu exército, a fio da espada, diante de Baraque, e Císera saltou do carro e fugiu a pé. O comandante, o capitão, aquele que tinha que estar junto ao seu exército, ele desertou, ele fugiu diante da ação miraculosa, maravilhosa de Deus. A Bíblia vai nos dizer aqui no versículo 21, olhe a página ao lado da sua Bíblia, capítulo 5, versículo 21, diz assim: o rubeiro Quizon os arrastou. Quizon, o ribeiro das batalhas, avante a minha alma firme. O que esse versículo tem a ver com o capítulo 4? Esse versículo está dizendo que Deus fez com que os carros poderosos, os carros de ferro, que traziam sobre Jabim e Císera um grande poderio em relação a Israel, que esses carros patinassem, ficassem atolados num ribeiro, porque a chuva torrencial caiu, gotejou, choveu, caiu a chuva, e os carros ficaram ali completamente impossibilitados de fazerem o seu papel. E aí o povo de Israel entrou na batalha, e o povo de Israel conseguiu vencer por conta dessa ação miraculosa, surpreendente de Deus. Existem momentos na nossa vida em que Deus faz verdadeiros e grandes milagres. Talvez aos olhos de pessoas comuns, pessoas que não são da fé, elas digam: apenas choveu. É alguma coisa que acontece de vez em quando e calhou de acontecer agora. Mas nós que somos da fé, nós sabemos que não há coincidência. O que acontece é uma ação soberana de Deus, mudando o curso da história. Mudando o curso da história, intervindo até mesmo, trazendo chuva para que o seu povo saia vitorioso. E é assim também na nossa vida. Leis são alteradas, coisas surpreendentes acontecem. A empresa muda de dono, a empresa resolve mudar toda a sua maneira de agir, e aquele que estava cambaleante, quase a perder o emprego, ele é preservado. Uma lei surge e abençoa aquele que tanto necessitava de ter o seu direito contemplado. Esse é o nosso Deus, que atua onde quer e como quer, e traz a vitória, e traz a bênção ao seu povo. Eu poderia relatar para você, meu irmão, minha irmã, as inúmeras vezes que durante a minha vida profissional, Deus fez verdadeiros milagres. Deus abriu portas, Deus colocou em contato comigo clientes que eu não sabia nem mesmo como eles chegaram até mim. Coisas surpreendentes aconteceram na minha vida. E aí, o versículo 16 diz assim: mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete e Ragoim, e todo o exército caiu ao fio da espada, sem escapar, nenhum sequer. Ou seja, a vitória foi total, a vitória foi retumbante. Deus concedeu a vitória ao seu povo, que havia sofrido 20 anos na mão de Jabim. Talvez você, quando leia um texto como esse, você fica assim: meu Deus, mas que cena! Tanta gente morrendo, tanta coisa difícil acontecendo. Meu Deus, isso está na Bíblia. É importante que você faça uma análise, mas entendendo que o povo do Senhor, o povo de Israel, estava oprimido e duramente oprimido, numa condição servil, durante 20 anos. Imagino que seja isso. 20 anos. Versículo 17. Porém, Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu. Portanto, havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Císera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Toda a cena era uma cena que trazia tranquilidade a esse homem chamado Císera. A mulher o recebe à porta. A mulher diz para ele não temer. A mulher manda ele entrar na sua tenda. Que coisa interessante e surpreendente para ele.
ele está protegido, ele está guardado. E aí o texto diz assim para nós: saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, meu senhor, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. Esse homem pensou assim: que hospitalidade! Eu estou sendo bem recebido, eu estou sendo bem cuidado, eu estou tranquilo aqui. Além de tudo, ela é uma mulher que faz parte do povo queneu, que tem aliança com nossa gente. Mas aí, versículo 18, ou melhor, 19, diz assim, versículo 19. Então ele lhe disse, dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber e o cobriu. Ou seja, toda a cena era uma cena de acolhimento, era uma cena de proteção. Ele pensava estar completamente tranquilo e salvo. Versículo 20. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que se vier alguém te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. E ele ainda orienta a mulher: diga que não há ninguém aqui, que eu não estou aqui. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele, sorrateiramente, sutilmente. E é interessante dizer que nessa época eram as mulheres que montavam as tendas, que erigiam as tendas e que também desmontavam as tendas. Ela tinha habilidade com esses objetos, com esses utensílios. E ela faz isso de maneira sorrateira, quando ele menos esperava. E diz o texto: e foi-lhe mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fronte. E lhe cravou a estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Ou seja, quem derrubou, quem matou Sísera não foi um homem, cumprindo a profecia de Débora. Foi uma mulher, não foi Débora, mas foi uma mulher chamada Jael. Olha como Deus usa quem quer. E nesse episódio aqui, ele usa duas mulheres. E neste caso, uma mulher com poucos recursos, usando uma arma improvisada. E ela derrota esse homem que era o capitão, que era o comandante das tropas desse homem chamado Jabim. E aí o texto diz: e eis que, perseguindo Baraque, a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro, ou seja, a mulher foi ao encontro de Baraque. Agora veja que vergonha para Baraque. E disse-lhe: vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele a seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até o exterminaram. Mais uma vez, versículo 24. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Ou seja, a vitória foi ganha. Mas a vitória não foi ganha por Débora apenas, não foi ganha por Baraque apenas, não foi ganha por Jael, essa mulher que deu um golpe, desferiu um golpe mortal sobre Sísera, mas a vitória, ela acima de tudo, ela foi conquistada pelo próprio Deus de Israel. Deus permitiu que todo o cenário fosse montado para que a discrepância das forças fossem notórias, que todos percebessem que Israel estava realmente fragilizado, para que o seu poder se evidenciasse, para que todos pudessem olhar e ver, foi Deus quem concedeu a vitória a esse povo. Eu queria te dizer nesta hora que em dados momentos da nossa vida, é o próprio Deus quem permite
que nós cheguemos a certas situações extremamente frágeis, para que fique evidente que foi o poder de Deus quem nos deu a bênção, que nos outorgou a vitória, que fez com que o milagre acontecesse. Quando os nossos recursos se esvaem, o nosso Deus soberano se levanta. E é Ele quem nos concede a bênção, a vitória, aquilo que nós tanto precisamos. Eu queria dizer para você nesta noite que, de repente, está se sentindo da mesma forma que Baraque, não está confiando em si mesmo, não está vendo em si as virtudes necessárias, você que está se sentindo impotente diante de pessoas muito mais preparadas, de gente muito mais capacitada, de gente muito bem nascida, de gente que vem de família muito bem estruturada. Eu queria dizer para você nesta noite, Deus é contigo. Deus pode mudar essas circunstâncias todas. Deus pode confundir as mentes e o seu direito sobressair como o sol ao meio-dia. Naquele momento em que a claridade do dia é mais intensa, ao meio-dia, o seu direito vai ser patente a todos. A sua vitória, a sua conquista, a sua superação será notória. E eu queria dizer para você que é mulher, que você saiba também que Deus levanta nos dias atuais também mulheres. Em Cristo, não há mais essas distinções entre homens e mulheres. Deus levanta homens e Deus levanta mulheres. Deus levanta mulheres com um fim proveitoso para fazerem coisas lindíssimas para este mundo, para suas casas, para a sua família. Mulheres que ocuparão espaços muito significativos na sociedade, que darão a sua contribuição. O seu tempo tem chegado, o seu momento chegou, meu irmão e minha irmã. Basta que você abra os olhos e tenha fé, e tenha confiança que esse Deus é contigo. Não olhe tanto para os carros de ferro, não olhe tanto para aqueles que são mais poderosos, não olhe tanto dessa forma, mas olhe para o Deus. Olhe para o Deus que conferiu a você os atributos necessários para que você o sirva, para que você o glorifique na face da terra. E aquilo que você tanto sonha, que parece impossível, isso há de se tornar realidade. Nós precisamos de gente que, mesmo sentindo a pressão da vida, não seja paralisada, mas continue, mas que vá à frente, que saiba que Deus é o Deus vencedor, é o Senhor das batalhas. Ele é o Jeová Jiré, é o Senhor que provê. Ele é o Jeová Sabaó, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele também é a nossa bandeira. Ele é aquele que está conosco a todo tempo, a todo momento. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Eu queria, nesta noite, convidar a você a orar, acreditando num milagre. Talvez você esteja vendo portas se fechando, oportunidades indo embora. Talvez você esteja nesta noite, talvez você esteja um tanto quanto amedrontado diante de tudo que você tem que enfrentar nos próximos dias, mas que você não se esqueça nunca que Deus, Ele está contigo e Ele mesmo dá a vitória. Se você, assim como o povo de Israel, percebe que está precisando se lutar mais para o Senhor, talvez seja esse momento de você se arrepender, clamar ao Senhor e pedir que o Senhor intervenha na sua vida, aquecendo o seu coração, te dando um novo ânimo. Vamos orar nesta hora. Eu quero convidar o reverendo Ricardo, que ele possa orar por cada um de nós e que essa palavra tenha introjetado no seu coração, no coração de cada um de nós, muita esperança e muita fé. Nós não podemos ficar paralisados na vida. Nós não podemos olhar para a vida e deixar que as coisas transcorram naturalmente. Nós precisamos de criatividade, nós precisamos de proatividade, precisamos nos mover em Deus com muita confiança de que Ele tem coisas muito boas para nós vivermos ainda na vida. Não olhe para a vida apenas em preto e branco. Olhe para a vida, mesmo tendo você 50, 70, 80, 90 anos. Olhe para a vida, encontrando ainda as cores das mais variadas matizes.
Olhe para a vida encontrando encantamento, beleza, esperança, um novo tempo que está chegando, de várias oportunidades, de sonhos e realizações, porque Deus é um Deus que participa ativamente da sua história, da minha história. Pense dessa forma e ore e creia que um bom tempo está chegando, tempo de libertação, onde a pressão, onde a opressão, onde a limitação, ela há de passar. Deus tem coisas maravilhosas para realizar na minha vida e também na sua vida.